Olá pessoal, mais um vídeo aqui nas minhas redes sociais que eu já peço aí o seu apoio. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre a atribuição dos poderes, né? O Brasil, assim como praticamente todas as democracias do mundo, adota o regime da tripartição de poderes, isto é formado por três poderes: poder executivo, legislativo e judiciário. Como o próprio nome diz, o poder executivo executa, o legislativo, como o próprio nome diz, legisla, isto é, cria as leis, e o judiciário aplica, executa as leis, faz cumprir-se essas leis, né? E aqui no Brasil a gente tem feito nos últimos anos, não é exclusividade nesse governo, uma confusão danada e atribui tudo ao governo. Quando fala governo, geralmente se está falando do presidente da República, da figura do presidente da República. Isso, na minha concepção, é um erro e eu vou comentar sobre isso aqui. Então vamos lá. Nós estamos com a reforma tributária em curso. Quando esta vier a ser realmente implementada, é possível, especula-se, que teremos aí o IVA, o maior IVA do mundo. O que seria isso? O imposto sobre valor agregado, né? Lembrando que atualmente o Brasil é um dos poucos países, se não o único, que taxa o consumo de uma forma gigantesca. Então vamos lá. Hoje se gira em torno de 30%, 35% o imposto sobre o consumo. Então, se você compra um produto, na média, 35% daquele valor é imposto. Isso às vezes passa, né? E com a reforma tributária, né? Não é nova, é a reforma tributária, é possível que chegue a 28%. Então, vai baixar. Mesmo assim, continuará sendo, né, dentre os países que adotam esse modelo, maior do mundo, perdendo ali para a Hungria, que está em torno de 27%, 26%, não tem muita certeza. Mesmo assim, haverá uma redução, né? Mas aí compete a quem que esse IVA seja de 28%, de 26% ou de 25%, né? Ou até menos, sei lá. Menos eu acho difícil. Claro, compete ao Congresso, ao Poder Legislativo. É o Congresso, compete ao Congresso que tem a atribuição de definir, por exemplo, quais produtos entram na cesta básica e terão isenção de impostos, quais serão os produtos que se chamam de exceções, né? Que vão ter as chamadas exceções, que não vão pagar imposto, terá uma redução significativa de impostos. Por exemplo, se falou muito da inclusão da carne na cesta básica. Aí você pensa, não, é uma coisa boa, porque não vai pagar imposto. Haverá redução no preço final da carne. Mas aí você tem que lembrar que isso aumentará o IVA. Então, no geral, haverá um aumento, né? É complicado? Mas não é impossível de entender. Então, é preciso pensar nisso, mas é preciso deixar claro que isso compete ao Congresso realizar, não compete ao governo, ao presidente da República, né? Porque isso que você vê nas redes sociais presidente tal é contra a carne na cesta básica, olha aí, ele que seria favorável aos pobres, não quer que o pobre coma carne. Isso é uma bobagem, porque não compete a ele. Se tem essa convicção ou não, eu não estou entrando no mérito. Eu estou dizendo que não compete. É simples assim. E não competiria se fosse outro que estivesse ocupando a cadeira da presidência. Bom, o presidente, claro, ele pode criar um lobby tendo apoio no Congresso. Não é o caso do atual, né, um apoio grande.
criar um lobby para que isso seja aprovado ou não seja aprovado. Ele pode indicar, né, apontar ali o que pode ser votado ou não, mas compete exclusivamente ao Congresso e é da sua competência, é de seu poder que seja como será feito, né? Isto é, aí o presidente pode vetar. Esse veto, na prática, eu tenho a minha opinião sobre veto, que na prática ele é apenas simbólico. O presidente veta se o Congresso estiver disposto, derruba o veto. Acabou. Acabou. Né? Ou seja, o veto é aceito se tiver a anuência do Congresso. Do contrário, o veto não serve para nada. Simples assim. Não adianta dizer que não, que sim. É fato. Então compete ao Congresso. Ah, você falou que ia falar de poder executivo, tal, e está falando só de reforma tributária e do Congresso? Sim. Vou dar um outro exemplo. As chamadas emenda PIX, as emendas obrigatórias, aquela coisa toda. Então vamos lá. Compete ao Congresso a votar o orçamento, certo? Compete ao Poder Executivo executar esse orçamento. Acontece que com essas emendas, o Congresso executa parte do orçamento e não tem a responsabilidade sobre a execução, porque tudo cai sobre o governo, o Poder Executivo. Acontece, né? Eu não tenho um exemplo claro aqui para deixar para vocês agora, mas o STF ou o STJ toma uma medida, né? E aí, quase sempre quando é negativo, porque se for positivo aí isso não se fala. Aí se diz, ó, o governo fez isso. Às vezes, não estou dizendo que aconteceu, mas supostamente a justiça foi lá, pediu para retirar um vídeo do ar. Então vamos supor que eu tivesse alguma relevância e a justiça pedisse para retirar esse vídeo aqui do ar. E alguém diria, o governo está censurando o Miles. Não. Primeiro, que se pediu a retirada, provavelmente há algum motivo para esse pedido. E segundo, não seria o governo. O governo não tem esse poder necessariamente. Bom, o governo pode acionar, é possível acionar a justiça, mas compete à justiça atender ou não. A justiça vai julgar procedente ou não. Não é necessariamente o governo que faz. Assim como qualquer parlamentar pode acionar a justiça, enfim. E a justiça pode decidir favorável ou desfavorável. Né? São exemplos. Então, tal medida foi tomada. Essa medida era de competência de quem? Do Executivo, do Legislativo ou do Judiciário? É importante que a gente faça essa distinção. E no Brasil, ultimamente, não se tem feito a devida distinção, né, dessa competência entre os poderes. Ok? Forte abraço a todos. Peça sua inscrição nas redes sociais, que compartilhe e até o próximo vídeo.